Olá, nós estamos de volta com a nossa programação aqui no canal da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. Estamos iniciando mais um mês aqui, né? Então vamos falar sobre esportes mais uma vez. Estou aqui com o Ícaro, né? Bom dia. A gente está aqui para falar sobre Copa do Mundo principalmente, mas de antemão, antes da gente começar nossas pautas sobre Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho também sobre Ceará e Fortaleza, né? Já que ontem o dia foi todo dedicado aí sobre Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos times cearenses aqui da capital. Mas antes ainda da gente falar sobre Ceará e Fortaleza, eu quero pedir a você que está nos assistindo aqui para deixar sua curtida, seu comentário, seu elogio aqui, ou então a sua crítica, que nos ajuda bastante. A gente está aqui todo dia de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã, aqui no canal da TV da Transparência no YouTube, falando sobre esportes. E a gente também tem as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, onde a gente publica os nossos cortes dos programas diários lá. Dito isso, né? Vamos começar falando sobre Ceará. Ceará que, como a gente já noticiou alguns dias atrás e vem noticiando, né? Fechou algumas contratações aí para essa janela, que inclusive foi informado, né, que a CBF vai abrir uma janela extraordinária, né, para os clubes, que vai me falhar a memória agora, mas do dia 9 de julho... 6 de julho abrir a janela. 6 de julho, que antes ia abrir só no dia 20 de julho, então a CBF fez esse adiantamento, porque os clubes estão, em sua maioria, né, os da Série A, parados aí para a Copa do Mundo, fazendo seus treinamentos, e vão poder regularizar seus jogadores o quanto antes, para já, assim que voltar, né, depois da parada da Copa, continuar os seus trabalhos. E como o Ceará já vem contratando alguns jogadores, um deles já vai chegar, né, Ícaro? Na verdade, já desembarcou aqui na capital cearense, já está aí na tela inclusive. Lucas Mugni já desembarcou para assinar com o Ceará sua volta, né? A volta do meia, ex-camisa 10, né, na temporada passada do Ceará, né? Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, telespectador. A gente está vendo aí já a notícia, né, do GE aqui que o Lucas Mugni chegou ontem, né, à capital cearense, aqui em Fortaleza, para assinar com o Ceará. O Ceará já tinha acertado, né? A gente já tinha passado essa informação em outros programas antigos, né? E aí o jogador chega ali do Mirassol, né? Teve uma passagem ali pelo clube, jogou 12 partidas, né? Na temporada ali, 6 titular, inclusive a última numa derrota para o Lanús por 1-0 na Libertadores, né? E aí chegou ali, não estava sendo tão utilizado, e aí volta para o Ceará. Se a gente lembrar, o Lucas Mugni, né, passou ali a temporada de 2024, né, inclusive subiu, né, conseguiu acesso com o Alvinegro de Porangabuçu. Então o Lucas Mugni volta ao Ceará e busca novamente, né, esse acesso para a Série A, o Ceará voltar aí para a elite do Brasileirão. E aí o jogador assinou o contrato ontem mesmo, né, em definitivo até em dezembro de 2027, finalzinho de 2027. E é isso. É isso, o garçom do Ceará, né, na temporada passada, o Lucas Mugni, o meia que foi uma peça das mais importantes daquele elenco que caiu para a segunda divisão, porém teve alguns destaques individuais, né? O Lucas Mugni foi um deles, chegou aí para o Mirassol, porém, como você falou, não teve espaço realmente naquele elenco do Mirassol. Conseguiu a classificação, né, para as oitavas da Libertadores, mas o Mugni vai voltar e tentar recuperar os seus tempos aí de garçom, que na temporada passada, inclusive, teve um início muito bom em número de assistências, foi decaindo um pouco, né, junto com o elenco do Ceará ao todo, mas foi um dos que conseguiu finalizar ali, acho que até em alta, né, em participações individuais. Então o meia já desembarcou e vai assinar esse contrato com o Ceará para essa sequência aí da Série B. E além de jogadores, o Ceará também acertou com o seu treinador, né, Daniel Paulista. A gente sabe que o Anderson Batatais fez a sua última partida no jogo passado. O Daniel Paulista já estava aqui, já estava com o elenco do Ceará, porém não tinha assumido ainda realmente a beira do campo, mas ele já assumiu. E a nossa próxima notícia é sobre ele, né, sobre o Daniel Paulista, né, Ícaro? É isso, né? O Daniel Paulista chegou também, né? Ontem aí na capital cearense, né? Também ele já está ali treinando o clube, né? Nos primeiros treinamentos e está confiante, né? A gente vai ver aí a notícia do GE também.
que o treinador chega ali, ressalta que é possível o Ceará voltar a vencer, né? Chega ali confiante. A gente está vendo a notícia aí que ele fala que é capaz de reverter a situação, né? Apesar da indignação, né, do torcedor que ele cita, né, também está bastante chateado com os resultados, com o momento do Ceará vivido, com as turbulências da diretoria, né? É isso, o Ceará está ali com 17 pontos, está próximo da zona de rebaixamento, como a gente já tinha falado, né? Perto do Londrina, que está apenas 2 pontos de diferença, é o primeiro time na zona, no Z4, então o Ceará tem que reverter essa situação e o treinador já vai, junto com a equipe, né, embarcar ali para Goiás, onde vai enfrentar o time da casa, né? Então vai ser um duelo, inclusive, de ex, né? Ex-treinadores aí. O Daniel Paulista treinava o Goiás e vai enfrentar agora seu ex-time, né? E o treinador, o Mozart, que estava no Ceará, vai enfrentar o Ceará também. Então esses treinadores fizeram essa troca aí, vamos ver quem vai sair melhor aí nessa partida, nessa próxima partida do Alvinegro de Porangabuçu na Série B. E aí, botando já em relação às duas matérias, né, a do Mugni com o Daniel Paulista, o Mugni ele já tá ali treinando, né, já deve começar os treinamentos nessa semana, lá no CT do Alvinegro de Porangabuçu, mas ainda não pode jogar, né, não pode jogar pelo menos para essa partida contra o Goiás, porque o Mugni só vai jogar depois que a janela de transferências abrir, né, que é quando o Renan falou, que é dia 6 de julho que a CBF antecipou. Então, após 6 de julho, o Lucas Mugni pode atuar com a camisa do Ceará novamente, né? Então, o Daniel Paulista não vai ter o jogador para a partida contra o Goiás. Lucas Mugni, Daniel Paulista, o Ceará se reforçando aí, realmente tem que se reforçar, tá numa fase bem ruim, tá beirando ali a zona de rebaixamento, o que passava longe dos planos aí do torcedor para essa temporada, né? Talvez o torcedor que sonhava ali com o título, pelo menos com acesso direto, primeira ou segunda posição, mas o Ceará agora tá tendo que lutar para ficar pelo menos ali nos playoffs, né? Então a gente vai ver ao decorrer dessa partida, tanto com a chegada do Mugni, chegada do Daniel Paulista também. Chegou o Brian Borges também, né? Estava ali no Perfeito. jogo contra o Juventude, né? Mas acabou não atuando. Inclusive um ponto, né? Também a ser citado, né? O jogador já chegou ali, já assinou o contrato, já estava à beira de campo de estrear, mas acabou não entrando como titular, né? Lateral ali. Então a gente sempre fala, o Ceará está precisando de reforços que cheguem imediatamente e que cheguem já para atuar, cheguem já para mudar a situação do Ceará. O Lucas Mugni é uma peça muito importante que o Ceará perdeu na Série A, né, ano passado. Acho que saiu muito também pela sua qualidade, né, pelo ali ter sido um dos garçons realmente da temporada para o Ceará, ter sido um destaque ali do time na Série A. Então o Mirassol estava de olho, acabou pegando ali o Lucas Mugni, né? Então ele sai ali muito por conta dessa campanha, né? Que fica alguns jogadores ali que são destaque e acabam saindo, né? Porque o time cai, a receita cai e alguns jogadores têm que deixar o clube. A gente lembra também que o Dieguinho, né? Também fazia parte desse elenco ano passado, saiu. Então será precisa de peças de reposição. O Lucas Mugni é uma peça ali que a gente sabe que se fala que uma peça que chega para atuar, né? Já chega para ser titular, porque é um jogador diferente, é um jogador que tem maior qualidade para uma Série B, para um elenco ali como o do Ceará, que está atualmente muito ruim, né? Abaixo, vai com certeza melhorar já o desempenho da equipe, mas ainda precisa de mais jogadores, né? A gente sabe que o Ceará já acertou aí com 5 jogadores, né? O João Paulo já até falou em entrevistas, né? Na semana passadas. E aí já chegou o Brian Borges, já chegou o Lucas Mugni, deve chegar os outros jogadores aí que o João Paulo prometeu, né? Já tá acertado com o Ceará, a gente já também noticiou, né? Então a gente segue aí, o Ceará segue em busca no mercado de transferências ali por mais contratações, por mais jogadores, né? Porque tem que reformular o elenco, tem que chegar mais jogadores, o Ceará tá na busca ainda para esses reforços chegarem e já atuarem, já conseguirem mudar esse panorama do Ceará atualmente na Série B. E com certeza o Mugni, né, se recuperar aí o seu ritmo de jogo, a gente sabe que ele estava atuando 100%, mas se recuperar o seu ritmo e também conseguir voltar às suas atuações do início da temporada passada, com certeza vem para somar muito a esse meio aí do Ceará, construir mais jogadas para chegar ao gol e conseguir os resultados aí para a sequência dessa Série B.
Então, falamos aí sobre o Ceará, vamos falar agora sobre Fortaleza, né? Fortaleza, que tá aí, já tá numa posição um pouco mais diferente, né, do Ceará, já tá um pouquinho mais na parte de cima da tabela. E vamos falar agora sobre uma situação um pouco aquém da situação do que o time vive, né? Uma situação com o seu zagueiro e capitão e ídolo, né, para alguns torcedores, o zagueiro Brits, que saiu uma matéria também, dessa vez pelo Diário do Nordeste, que teve um incidente ali com o dirigente, inclusive já está negociando ali a sua rescisão com o Tricolor, né, Ícaro? Como foi isso? É isso, né? A gente tá vendo aí a matéria, né, publicada ali pelo Diário do Nordeste. A gente vê que o Brits, né, se envolveu ali realmente num atrito com o dirigente, né, o CEO de futebol, Pedro Martins, do Fortaleza, né? E aí que aumenta o desgaste, porque se a gente lembrar o Brits, né, um zagueiro aí consolidado com a torcida gosta muito, né, desse jogador que é raçudo, joga muito bem dentro de campo. Então, quando não tá, faz muita falta. A gente lembrar um período que tava o Thiago Carpini, o time do Fortaleza não estava rendendo tão bem como a torcida queria, né? Tava tendo ali algumas crises no clube. O Brits veio, né, ali após um clássico rei, inclusive, que o Ceará venceu ali por 2-1, seu rival. E aí o Brits vai lá após a entrevista ali pós-jogo e fala, né, que o Fortaleza precisa mudar ali, tem gente na diretoria que está ali fazendo o mal para o clube, que precisa aparecer, precisa dar as caras, né, e tem gente ali no Fortaleza que estava, enfim, acabando com o Fortaleza naquela época, né, que o zagueiro falou, criticou realmente duramente ali a diretoria. E se a gente lembrar, fica esse episódio marcado, né? Mas o Fortaleza volta ali a um momento melhor, na temporada tá estável agora, né? Tá ali na 7ª colocação, brigando por posições maiores, chegou até a final da Copa Nordeste, né? Perdeu ali para um Vitória que era favorito. Copa do Brasil também tá ali esperando o confronto contra o Palmeiras, né? Conseguiu a classificação para as oitavas, né? E aí tudo mudou, né? Tudo mudou desde então, naquela época do Fortaleza, né? A torcida pediu até o Carpini fora, né? Mas enfim. Mas novamente surgiu à tona, né? Que o Brits criticou ali duramente, xingou, né? Ali o diretor, o CEO, o Pedro Martins. E aí o Pedro entendeu que não dá mais para continuar com o Brits no elenco, né? Então deve ali nos próximos dias, pelo menos é o que fala, né? É o que fala na mídia, né? O Diário do Nordeste postou que deve ali encaminhar uma rescisão com o zagueiro do Fortaleza. A torcida do Fortaleza, né? A gente vê nos comentários, né, que saiu, que não tá muito satisfeita não com essa atitude aí da diretoria do Fortaleza, né? Porque se a gente lembrar, né? O Brits realmente foi um jogador ali que tem passagem já há anos para o Fortaleza, que acho que o torcedor sabe que ele honra a camisa realmente, em todos os momentos botou a cara onde tinha que botar, né? Em momentos difíceis, passou por momentos bons também, já viveu muita coisa e é realmente, né, um capitão da equipe, né? Capitão ali que sempre está com a abraçadeira e leva ali os problemas do Fortaleza para si. E é um jogador que tem bastante qualidade, né? Passou um tempo fora, em outras temporadas, né? Sofreu lesões, mas que sempre quando volta, sempre quando está atuando em campo, a torcida acha que gosta dele. Ele faz boas atuações, é um pilar ali na defesa do Fortaleza, né? Juntamente com o João Ricardo também, que é já um remanescente de outras temporadas. E aí, o Brits, a torcida gosta dele, é um jogador realmente que a torcida pega ali, abraça a ideia do jogador, principalmente nessa fase que o Fortaleza estava, né, quando ele lança essa entrevista pós-jogo de um clássico rei, e aí fala, né, critica duramente ali tanto a postura do time quanto também a diretoria. A torcida gosta, né, porque realmente ele é transparente com o Representa o torcedor. torcedor, né? Ele representa o torcedor, né, então acho que a torcida não gostou muito dessa decisão aí. E aí o Fortaleza, acho que ao meu ver, também perde muito dentro de campo sem o Brits, né? Então é um jogador que é titular ali. Então talvez seja uma decisão errônea, né? Na parte de que o jogador ainda rende, ainda consegue ali trazer bons frutos para a equipe do Fortaleza, para a defesa do Fortaleza. Mas a gente não sabe ao certo, né? Realmente o que rola ali nos bastidores para
Não sei se foi só isso, realmente essa briga, né? Esse atrito ali com o CEO ou com outras pessoas. Mas é isso, né? Tudo indica que o Brits deve rescindir com Fortaleza nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Vamos esperar aí cenas para os próximos capítulos. Vamos esperar uma notícia não tão animadora para o torcedor, né? A gente sabe que quando tem uma crise assim interna, acaba afetando também dentro do campo, nos resultados dos jogos da equipe. Então vamos aguardar aí, como você falou, para ver o que vai acontecer aí. Se realmente vai rescindir, se vai vir uma nota oficial aí do Fortaleza explicando a situação. Sempre é comum essas notas oficiais dos times, né? Mas vamos aguardar, continuar acompanhando aí como é que vai seguir o Fortaleza Pro para a sequência dessa Série B. E agora a gente vai falou sobre os times cearenses, né? Falar sobre Copa do Mundo, né, Ícaro? Copa do Mundo. Ontem o Brasil conheceu o seu adversário nas oitavas de final. Noruega superou a seleção da Costa do Marfim pelo placar de 2-1, né? Gol do Haaland decidindo aí mais uma vez, 5 gols já na Copa do Mundo, desbancando aí, quebrando todos os recordes possíveis. Se quebrar recorde é com ele mesmo, né? Recorde da seleção. E Noruega venceu a Costa do Marfim. A gente sabia que era a favorita ali, né? A gente podia dar um favoritismo a mais para a Noruega, por ser seleção europeia, pelo nível de enfrentamento, apesar do jogo ter sido bem parelho, né? Comentar um pouquinho sobre o jogo daqui a pouquinho. E o Brasil agora vai enfrentar a Noruega, né? Mas vamos falar um pouquinho também sobre os outros resultados de ontem, também os jogos que vão acontecer hoje, né? É isso, a gente teve mais um dia, né, de Copa do Mundo. No primeiro jogo, né, de ontem, realmente o Brasil já iria conhecer seu adversário entre Costa do Marfim e Noruega. Talvez realmente a Noruega vinha como um time ali mais favorito, né? Acho que tem individualidades, a gente pode até falar um pouco mais também o panorama já prevendo nessas oitavas de final contra a seleção brasileira. Mas a Noruega tem jogadores ali de poder decisivo muito alto e principalmente um deles, né, o principal é o Haaland, né? E aí novamente o atacante norueguês decidiu, né, o jogo. Mas antes disso, né, no primeiro tempo ali, que a Costa do Marfim, inclusive o jogo todo ali, acho que no panorama total dos 90 minutos mais acréscimos, Costa do Marfim foi melhor que a Noruega, né? Teve mais oportunidades ali, tocou muito bem a bola, um time muito organizado realmente. Alguns torcedores até estavam falando, estava vendo ali durante o intervalo da partida, durante o jogo, né, que alguns torcedores preferiam até realmente pegar a Noruega, né? Porque pelo que apresentou ontem, né, teve ali mais falhas na defesa, era uma defesa mais aberta que proporcionava ali um ataque maior para a Costa do Marfim, que teve oportunidades ali também de conseguir, né, sair na frente do placar, mas quem saiu foi a Noruega, né? A Costa do Marfim estava pressionando, mas aí a Noruega com alguns jogadores ali, essas suas individualidades, né? O Nusa, por exemplo, jogador ali de ponta, Golaço, né? fez um golaço, né? Começou ali fazendo um golaço ainda na primeira etapa. E aí o jogo acabou em 1-0 no intervalo do jogo ali, primeiro tempo, para a Noruega, né? E no segundo tempo, Costa do Marfim sentiu um pouco o gol, mas também foi para cima, né? Porque tem jogadores também, né? Tinha pelo menos jogadores de qualidade ali para conseguir reverter o placar. E aí conseguiu um empate com o Diallo, né? Um golaço também, saiu driblando ali na zaga da Noruega e fez um golaço empatando a partida. Mas aí, novamente, as individualidades apareceram e aí o Haaland, né, aparece ali num grande passe pro Odegaard, se eu não me engano, né? Outro jogador muita qualidade ali no meio, no ataque da Noruega. Dá o passe pro Haaland marcar. E aí, meu amigo, não pode deixar um jogador como esse sozinho na área ali. Enfim, né? Ele aproveita as chances que tem e aproveitou ali nos minutos finais do jogo, dando a classificação para a Noruega. E aí, a gente sabe, a Costa do Marfim é um time com muita qualidade também, tem jogadores ali que tocam muito bem a bola, tem um ataque muito bom, rápido, a equipe de transição, mas a Costa do Marfim tá fora, né? E aí a gente vai falar da Noruega, né? A Costa do Marfim teve partidas ali também contra a Alemanha, se a gente lembrar na fase de grupos podia ter ganho, também saiu, inclusive na frente do placar, mas a Alemanha virou. Mas futebol é futebol, né? Jogo é jogo. Acho que a Costa do Marfim realmente foi melhor nos 90 minutos, mas no final quem foi mais letal foi a Noruega. E é exatamente isso, né, que eu queria falar. Acho que as individualidades da Noruega podem ser um caminho para o Brasil ficar de olho, para o Brasil ligar o alerta
que eu acredito que a defesa da Noruega vai, acho que, se expor mais que a do Japão. Acho que a Noruega não deve vir com um time muito defensivo como foi a partida do Japão, né? A gente pode até pensar, né, comparar um pouco. Será que vai ser mais difícil enfrentar a Noruega? Será que foi mais difícil enfrentar o Japão? A gente não sabe ao certo ainda. Mas o certo é que a Noruega tem jogadores no ataque que são mais potentes ali que pelo menos a seleção japonesa. Então é bom ficar de olho com Haaland, é bom ficar de olho no Odegaard, é bom ficar de olho também nesse Nusa, que é um jogador muito habilidoso. Ainda tem o Soloth, ou seja, tem um quarteto ali de meio para o ataque que é muito perigoso. A Noruega tem individualidades que podem complicar a vida do Brasil, mas a gente sabe que o Brasil ainda assim eu vejo como favorito, por mais que acho que uma das qualidades que o Japão tinha, que essa Noruega pelo menos não apresentou tanto, é a defesa, né? A defesa da Noruega se expõe muito, né? Deixa ali espaços. E isso é bom, né? Para o Brasil, porque tem também um ataque potencializado ali. Mais uma notícia muito triste, né? Que a gente pode dar hoje, né? É que o Lucas Paquetá, ele acaba que vai ser desfalque para esse jogo, inclusive pode ser até desfalque para a Copa do Mundo, né? Pode ser que não jogue mais na Copa do Mundo, porque foi constatado, né, uma lesão na posterior da coxa. Então, o Lucas Paquetá tá fora das oitavas de final da Copa do Mundo. É um desfalque muito importante, né? O jogador que era titular ali com o Carleto Ancelotti. E aí, uma das principais mudanças deve ser ali o Danilo, tem o Endrick, tem o Neymar. Tem muitas modificações que o Ancelotti pode fazer nessa equipe para a entrada de algum jogador no lugar do Lucas Paquetá. E a gente sabe também que o Rafinha, por enquanto, a CBF ali já dá para saber que o Rafinha não vai estar apto também no dia de hoje. Ele não está apto para a partida de domingo contra a Noruega, 5 horas da tarde. Então é isso. E agora, passando mais, né, a gente vai fazer um pré-jogo também do jogo do Brasil na sexta-feira melhor. E aí tivemos outros jogos, né? A Noruega vai enfrentar o Brasil nessa chave, mas também, logo depois... inclusive, antes que eu me esqueça, né, o Haaland, que a gente sempre tanto fala, né, que foi o cara que decidiu, né, que é o cara que, ali, o 9 do Manchester City, time da Inglaterra, é um astro, né, ele falou já do Brasil, né, inclusive deu ali uma resposta curta e grossa sobre esse jogo, né, que o Brasil tem mais possibilidades, né. Ele falou que a Noruega tem pequenas possibilidades de passar do Brasil, ou seja, ele reconhece também, respeita a seleção brasileira, né, com certeza vai ali com tudo para conseguir essa classificação, mas a Noruega também sabe que o Brasil é favorito para esse jogo. Então é isso, fechando aqui, a gente vai para o segundo jogo, né, do dia de ontem, que foi a França, a temida França, que colocou novamente a seleção ali com todos os seus craques e novamente fez Mais uma valer, vítima, né? né? Fez mais uma vítima, exatamente, né? E assim, é assustador, né, o que faz a França, porque 16 avos e assim, é um jogo tranquilo. A França passou tranquilamente pela Suécia por um placar de 3-0. Muitas oportunidades criadas, um ataque que funcionou muito bem, um meio-campo que funcionou muito bem e uma defesa que não tomou gols. Isso assusta bastante, né? Porque realmente a gente fala que desde o início a França é uma das favoritas à Copa do Mundo, né? Ganhar essa Copa do Mundo novamente. E aí realmente eles fazem valer isso, né? Tem Olise, tem Dembélé, tem Mbappé, tem Barcola, tem Doué. Tem uma seleção realmente de craques ali, recheados. E um desses craques, que é o Kylian Mbappé, que é o principal, novamente marcou ali. Começou, né, abrindo o placar por 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. Uma jogada individual, pedala ali dentro da área e chuta pro gol no canto ali. O goleiro não pegou. E aí, novamente, o ataque funciona no segundo tempo. A França realmente domina a partida, cria muitas oportunidades até de fazer mais. Mas aí, no segundo tempo, o Barcola vai lá com um lindo passe do Olise e aí marca o segundo gol. E para fechar o caixão, ele de novo, Kylian Mbappé, né? Empata, inclusive, agora na artilharia com o Lionel Messi, né? Jogador aí da Argentina. E aí estão disputando a artilharia da Copa do Mundo, o Mbappé. Fez 2 gols e novamente passe do Olise, né? Um jogador também muito, muito, muito forte ali, muito craque realmente. E, inclusive o The Champs, né? O treinador da França, que voltou recentemente lá da França porque, enfim, acabou perdendo a mãe, né? Nesse meio tempo da Copa. Ele acha uma nova função ali pro Olise, porque
a gente lembrar, o Olise é ponta ali no Bayern de Munique. E é um ponta que com números absurdos, né, na Alemanha. E aí na França ele joga o primeiro jogo de ponta, mas agora tá destoando ali mais no meio. E é absurdo o que o Olise faz, né? Vamos falar de números aqui, o Olise só nessa partida foi 2 assistências, mas na Copa do Mundo ao todo já foi 5 assistências. Se a gente lembrar, pegar um dado aqui histórico, o cara que deu mais assistências em Copa do Mundo foi o Pelé, em 1970, com 6 assistências. E a gente está apenas nos 16 avos, amigos. Ainda tem oitavas, ainda tem quartas, ainda tem semi. E a França, obviamente, vai favorita para para todos esses confrontos que vierem, né? Pode ser que a França seja eliminada para o Paraguai? Não sabemos. Pode ser que sim, né? Acho difícil, mas pode. Mas o Olise ainda tem praticamente uma assistência para bater e empatar com esse recorde do Pelé e 2 assistências para passar. Então é realmente absurdo o que faz o Michel Olise nessa Copa do Mundo. E ainda assim também, falar do companheiro dele, obviamente, o Mbappé, né, que fez esses 2 gols, empatou com o Messi na artilharia, mas também tem outro número assustador do craque francês ali, que ele joga 18 jogos em Copa do Mundo e ele marca 18 gols na Copa do Mundo. É absurdo. 18 jogos, 18 gols, 1 gol por partida. É assombroso. E ainda é mais assombroso, né? O último dado que eu queria falar, que nesses 18 são 10 gols em mata-mata, ou seja, é um poder de decisão ali absurdo do Kylian Mbappé. Já é o maior artilheiro de jogos de mata-mata em Copas na história, né? Então, Não tem nem o que falar, nessa seleção realmente a gente fala e eles fazem dentro de campo, né? E isso porque Dembélé ainda ficou mais apagado na partida, né? E na última fez 3. Isso que é o complicado, né? Quando não é um que decide, vem outro e faz 2 assistências, outro faz 2 gols. O Olise já tem 32 assistências. Não falei errado, né? A gente pensa que é um número assim e que a gente só faz no videogame, né? Mas não, 32 assistências na temporada 25-26. E tá aí, né? Segue aí a França na Copa do Mundo. É aquele time, né? Até agora eu acho que é o time a ser batido, mas a gente espera, né, que no final dê o brasa, enfim. E aí, no último jogo de ontem, nos 16 avos, tivemos México versus Equador, o time lá da casa jogou lá no estádio Azteca, né? E empurrado pela sua torcida também fez uma bela exibição dentro de campo, ganhou. Para quem dizia que o jogo ia ser equilibrado, seleção ali do México e Equador, Equador vinha com a seleção ali, né? Que não foi tão bem na fase de grupos, né? Conseguiu a classificação em cima da Alemanha no último jogo apenas, um gol do Gonçalo Plata, a gente lembrar. Tinha uma seleção forte, né? Tinha uma seleção com expectativa maior para essa Copa. Acabou sendo derrotada por 2-0. Quinones marcou o primeiro, Raul Jiménez marcou o segundo, ainda na primeira etapa, para fechar esse placar de 2-0. E o México consegue a classificação. O México está ali do lado do chaveamento do Brasil, inclusive, né? Agora, o Equador já está eliminado, então o México é um dos postulantes ali que pode enfrentar o Brasil nas quartas de final, né? Então a gente pode ter um Brasil e México, claro que ainda tem Inglaterra pelo caminho também, vai enfrentar o Congo, e aí a gente já vai falar desses confrontos de hoje, né? E só falar um pouquinho sobre o México, que realmente faz a história, né? Nessa Copa do Mundo, fazendo valer o mando de campo, né? Entre aspas, e 4 jogos, 4 vitórias, uma das seleções que terminou 100%, né, na fase de grupos, e como você falou, fez um jogo bem controlado contra a seleção equatoriana, que é uma das exceções, né, da Copa. A gente esperaria um pouquinho mais aí da seleção do Equador. O México que não perde desde o dia 18 de novembro do ano passado, então vem realmente numa fase, vem embalado aí os mexicanos, essa que é a verdade. E o Quinones, né, que marcou o primeiro gol, ele tem uns números absurdos também que eu tava vendo, que ele tem mais de 30 gols na temporada. Artilheiro do Sauditão, né? Superou aí o CR7, Exato. Superou todos os outros atacantes aí do Sauditão. Ele puxa a responsa, né, e tá muito bem também nessa Copa do Mundo, né. E aí, falando mais sobre os outros jogos, só para lembrar também, a Noruega enfrenta o Brasil nas oitavas e também a gente vai ver o chaveamento daqui a pouco. A gente vai ver daqui a pouco, já a gente vê aí, mas a França também já tem o seu adversário também. E aí hoje vamos ter Inglaterra versus República Democrática do Congo. A Inglaterra, né, conseguiu a classificação ali em primeiro colocado no seu grupo, o Congo também
passou ali no grupo de Portugal e Colômbia, né? Se a gente lembrar, passou em terceiro. E vai tentar parar essa Inglaterra, que tem um tabu, inclusive, contra equipes africanas, né? Contra seleções ali da África, que nunca perdeu, né? Foram ali alguns jogos e a seleção da Inglaterra. Os ingleses nunca foram derrotados, né? Foram 8 jogos na estatística, 5 vitórias, 4 empates, inclusive um desses últimos empates, né, foi contra Gana na fase de grupos dessa mesma Copa do Mundo. Então a Inglaterra vai ali com, obviamente, seus jogadores ali, suas estrelas, Bellingham, Harry Kane, para cima da equipe do Congo, e vamos ver quem vai sair melhor, né? Expectativa ali que a Inglaterra passe, mas o Congo, né, se a gente lembrar, complicou para Portugal na primeira rodada, contra a seleção também muito forte. Quem sabe o Congo não consegue também uma zebrazinha nessa Copa do Mundo, né? E aí, 1h da tarde vai ter esse confronto. E quem passar, enfrenta o México, né? E aí, Bélgica versus Senegal, teremos 5h da tarde. A geração belga vai enfrentar aí Senegal, um dos adversários muito difíceis também, uma seleção africana ali, que tem muita qualidade, assim como o Marrocos, assim como a Costa do Marfim. E é isso, né? A gente já viu ali o Marrocos cometeu o crime também, né? Não cometeu o crime, né? Porque o jogo era bem equilibrado. A gente sabe que o Marrocos é uma sensação ali desde a última Copa do Mundo, é um time de muita qualidade. Mas já passou por cima ali da Holanda e quem sabe, novamente, uma seleção africana consiga essa classificação em cima da seleção europeia. Sadio Mané contra Kevin De Bruyne, né? Mané versus De Bruyne, né? E aí vamos ver. A Bélgica passou ali na Bacia das Almas, né? Obviamente, no terceiro jogo mostrou ali que meteu um 5x1 na Nova Zelândia. Conseguiu passar mais fácil, mas ainda assim a geração belga tem ainda umas falhas no meio do caminho. Vamos lá acompanhar esse jogo 5h da tarde. E aí, para fechar, 9h da noite, vamos ter o time da casa, né? Os anfitriões, novamente, Estados Unidos versus Bósnia e Herzegovina. E ali a gente tem o Pulisic, tem o Reina, tem uma geração dos Estados Unidos também que vem bem forte nessa Copa do Mundo. Acabou perdendo para a Turquia, né? Perdeu essa invencibilidade na última rodada por 3x2. Mas é um time muito competente também, de muita qualidade, treinado pelo Mauricio Pochettino, né? E do outro lado também tem a Bósnia e Herzegovina do Dzeko, né? Edin Dzeko, grande atacante aí de Roma, enfim, de times italianos ali, fez muita história o Dzeko, e é na sua última Copa do Mundo, né? Um dos craques aí que também tá na sua última Copa, então a gente acompanha essa partida também, 9h da noite, Estados Unidos versus Bósnia. A gente vai ver o chaveamento, né? Como é que tá aí. Vamos ver o chaveamento agora, né? Vai entrar aí na tela pra gente conseguir observar. E você tá falou Pulisic, outros jogadores, e a Bósnia é Dzeko mais 10, né? É isso, né? O Dzeko também não tava nem atuou, né, na primeira rodada como titular, né? O jogador realmente tá ali. Tem questão da idade, mas também questão de lesões aí. A gente tá vendo chaveamento, né, novamente aí. É isso, aí a gente já tem alguns confrontos definidos, né? Lá do lado esquerdo, lá de cima, já tem o Paraguai, que eliminou a Alemanha e vai enfrentar a França. E dali, o vencedor vai enfrentar o vencedor de Canadá e Marrocos. Já está se desenhando aí um caminho aí para as fases finais. A gente pode ter de novo, né, Marrocos e França, né? Isso. Aí lá embaixo, né, vão ter os confrontos de hoje, no caso Bélgica e Senegal, que vai enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Bósnia, né? Do outro lado, lá em cima, a gente tem o Brasil, que já passou, vai enfrentar a Noruega, que venceu ontem. E embaixo tem o México, que eliminou o Equador, que vai aguardar de camarote também o vencedor do confronto que vai acontecer hoje entre Inglaterra e Congo, né? Os outros confrontos ali da parte de baixo, da direita, vão ocorrer nos próximos dias, né? Inglaterra e Curaçao, Austrália e Egito, Suíça e Argélia, e Colômbia e Gana. Então já vão se desenhando aí os caminhos que vão levar aí a tão sonhada taça da Copa do Mundo, né, Ícaro? É isso, né? Amanhã também tem outros confrontos, a gente vai falar um pouco mais, né? Inclusive a gente tá vendo na chave, né? Esquerda ali, tem grandes confrontos que pode acontecer. Portugal e Croácia, Espanha e Áustria, Espanha e Portugal talvez ali, umas oitavas de final seria
muito Uma reedição aí bom, né, de da acompanhar. final da Yamal Champions. versus Cristiano Ronaldo, né? E aí, na sexta-feira também já tem outros duelos, tem a Argentina, né, de campo, né, o Messi. Enfim, a gente vai falar mais um pouquinho sobre Copa do Mundo amanhã. E é isso, né? Hoje a gente Exatamente. finaliza já aqui o nosso programa de esportes. É isso, vou me despedindo aqui de ti, né? A gente falou muito bem aí sobre o Ceará Fortaleza também, aquela nossa passada rápida na Copa. E eu convido você que está nos assistindo a continuar aqui na nossa programação. Mais uma vez peço que você deixe a sua curtida, o seu comentário aqui pra gente, seu elogio, ou então a sua crítica, que nos ajuda bastante. Se inscrever aqui no nosso canal, né? A gente está aqui todo dia de segunda a sexta a partir das 9 da manhã. Também acompanha a gente nas nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok da TV da Transparência, TV da Transparência, tudo junto, onde a gente posta nossos cortes dos nossos programas aqui todo o É. dia, né? Então, Inclusive tem um conteúdo massa lá no Instagram, né, que a gente postou ontem. da A reportagem de ontem, né? reportagem tá bombando aí. Então, amanhã a gente volta com mais notícias sobre esportes. Até mais.